Olá, boa tarde. Mais uma vez, um sábado, às 16 horas, aqui, para iniciarmos e darmos continuidade ao nosso estudo da tarde de hoje. Nós vamos iniciar com o livro Desperte e Seja Feliz. Estamos já no capítulo 11, chamado Vida Social. Joana nos fala: a família universal reúne todos os seres em um só grupo que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral que leva à conquista da sabedoria. Ninguém se deve afastar do convívio com o seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. O homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres que nela vivem. Impregnado pelo psiquismo divino, tende a participar de todos os movimentos sociais, optando pela edificação de um grupo saudável e harmônico, no qual desenvolve os valiosos recursos que lhe jazem latentes. Envolto por seres espirituais, de que nem sempre te das conta, eleva-te na tarefa da fraternidade, ascendendo às esferas superiores. Para que alcances as cumeadas do progresso, dependes do teu irmão na marcha evolutiva. Ajuda-o. Se ele cai, se ele está em situação penosa, pede-lhe auxílio se te encontras em carência. Nunca te esqueças que todos somos irmãos e Deus é o Pai único. Assim, respeita e participa da vida social edificante, nunca te isolando. Jesus, na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou, evitando a vida social. A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo ações. É um momento interessante essa lição, justamente pelo isolamento social, né, tudo isso, e as pessoas sentindo muita falta dessa vida social. Mas a vida social que a Joana se refere não são as baladas, os bares, as bebidas e os prazeres apenas transitórios. Mas ela está falando da vida social, essa vida social de solidariedade, de fraternismo, que surgem dessas campanhas maravilhosas do bem, trabalhar uns com os outros, harmoniosamente. É isso que a Joana está se referindo. Só crescemos com o outro, só crescemos em prol da sociedade. É disso que Joana está falando para nós. Então, continuemos a respeitar o isolamento social usando máscara e álcool em gel. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus mais uma vez esse espaço onde podemos estudar as obras da nossa querida, amada Joana de Ângeles. Senhor, Pai harmonioso, Pai de luz, Pai amoroso e bom, nesse momento nos voltamos a Ti, Senhor, para solicitar nesse momento a Tua aquiescência aos trabalhos. Pedimos também a Jesus, o nosso mestre, irmão maior na espiritualidade, que nos dê o suporte com a sua equipe espiritual, esses amigos queridos que se encontram entre nós. Pedimos, Senhor, nesse momento, que a Tua paz seja a presença constante em nossos estudos. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre.
Pedimos a Francisco de Assis, a Joana de Ângeles, que estejam com a sua equipe querida e maravilhosa, nos ajudando, nos dando forças, a todos nós que aqui precisamos tanto. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, dizendo todos, graças a Deus. Bem, hoje o estudo é um pouquinho grandinho. Nós vamos falar do capítulo 3, entrar, né, no capítulo 3, problemas e desafios, e vamos falar de êxito e fracasso. Eita, né? Um assunto bem interessante, que a Joana começa dizendo o seguinte, que o estado normal da criatura é o de saúde, no qual o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Elaborada para um ritmo harmônico de vida, a maquinaria fisiopsíquica obedece a automatismos precisos, dos quais resultam a saúde e as disposições emocionais para galgarem-se patamares reais elevados nos processos das aspirações idealistas. Ser pensante, destaca-se a criatura na escala zoológica, compreendendo os mecanismos da vida e aplicando conhecimento para os logros da autorrealização e da autoplanificação que lhe constitui o ápice da saúde. Saúde seria, portanto, um fenômeno natural. Não fossem, do ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio do lar, o ser não atravessaria os caminhos difíceis dos distúrbios e doenças perturbadoras. Eu quis fechar nesse pedaço aqui, para a gente poder entender que ela começa a falar que o estado normal de uma criatura, de todos nós, é o da saúde. Mas ela fala também que a saúde é um fenômeno natural. Deveria ser, né? Ela diz, seria, portanto, esse fenômeno. Não fosse do ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais e as ocorrências familiares, né, o convívio do lar. Por que ela diz isso? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós temos hoje e que sentimos são heranças nossas do passado. Então, como poderíamos ter uma saúde completa, totalmente liberta de qualquer doença física, emocional? Não tem como, porque nós já vimos de longe, de outras épocas, com conflitos não solucionados. Nas famílias, como ela diz no convívio do lar, nas famílias que nós temos o compromisso de acertar as nossas contas com as ocorrências familiares, os conflitos, as desarmonias entre os pares, os fatores psicossociais, psicológicos e sociais da nossa cultura, do mundo, do país em que vivemos, do estado, da cidade, as nossas heranças genéticas, que são fatores de muita perturbação, uma família cardíaca, aí todo mundo tem um pedacinho de uma herançazinha de obter uma doença cardíaca também. Então, esses fatores alteram a nossa saúde mental e física, porque nós nos comprometemos no plano espiritual, quando estamos fazendo a nossa programação, quando temos esse livre-arbítrio, um livre-arbítrio mais livre, não é? Nós fazemos o quê? Nós temos que... Os espíritos amigos nos ajudam, isso vocês podem ver na coleção de André Luiz, que eu nem sei se é o Missionários da Luz, se o Carmelinho estivesse aqui, estivéssemos na turma, ele já diria tudo para nós, a página, tudo. Mas
eu sei que é na coleção do André Luiz, um dos livros, me parece que é o Missionários, fala sobre isso, o departamento de projeção dos arquitetos trabalhando, dos engenheiros trabalhando para o nosso processo reencarnatório. Então, se não fosse todas essas questões, nós não atravessaríamos esses caminhos difíceis dos distúrbios e das doenças perturbadoras, que são todas originárias de nós mesmos. Somos todos responsáveis pela nossa saúde integral. Mas ela diz que, considerado ser apenas como uma máquina, teríamos a vida sem finalidade nem objetivo, porquanto ele já nasceria sob os estigmas dos ancestrais, no que diz respeito às heranças genéticas, ao lar condicionador e à sociedade. No caso das distonias e anormalidades, das síndromes degenerativas e dos fenômenos patológicos vários, que determinam as desgraças de uns, e, por outro lado, os propiciatórios para a felicidade, a saúde e a beleza de reduzida faixa dos demais. Sem dúvida, tal colocação falha pela ausência de uma sustentação lógica, considerando todas as ocorrências como procedentes do acaso fatalista e absurdo, que não é verdade, porque não existe ocorrências do acaso fatalistas. Não existe acaso. Tudo está encadeado harmoniosamente, perfeitamente na vida aqui. Então, tudo que diz respeito às nossas distonias e anormalidades, das síndromes e todos esses fenômenos patológicos que ela fala, que determina o bem, mal a uns, né, desgraças, como ela diz, e aos outros felicidade, tudo vai ser de acordo com o que nós temos planejado, as repetições das vidas que nós temos muitas vezes, na grande maioria, repetindo os mesmos erros, os mesmos enganos, e aí vamos herdando tudo isso. Ela diz também que a análise transpessoal do ser concede-lhe dignidade causal e destinação final, mediante a travessia do percurso que lhe cumpre trilhar, gerando os meios felicitadores ou desditosos, que são efeitos das suas realizações precedentes. Então, a análise transpessoal do ser, quer dizer, uma análise além daqui, é que vai nos conceder a dignidade causal e a destinação final, mediante a travessia do percurso que nos cumpre trilhar. Então, dependendo da estrada, daquilo que nós planejamos, da nossa viagem terrena, tudo vai depender da travessia desse percurso que nós temos que trilhar. Aí, nesse percurso que serão gerados os meios felicitadores ou desditosos. Olha só que responsabilidade que a doutrina espírita nos dá, nos explica, não é? Que temos responsabilidade em todos os nossos atos. O de mexer no botão, o de tirar uma coisa do lugar, fazer algo bom ou mal, nós vamos herdar tudo isso, e isso serão fatores das nossas distonias, dos nossos desequilíbrios ou da nossa saúde. Ela diz que, passo a passo, vamos desenvolver os atributos da personalidade, onde vamos ampliando os conteúdos da individualidade e vamos aprimorando as aptidões latentes, que são o germe da presença divina em todos. Porque, veja bem, ninguém, nem o mendigo da rua, aquele irmão que parece totalmente destoante de tudo, ao mais alto poder social, todas as pessoas aprimoram as aptidões latentes, que são o germe da presença divina. Todos temos o germe da presença divina. Isso é maravilhoso. Isso é de um conforto espiritual, mostrando que ninguém está perdido,
Ninguém está sozinho. Todos temos dentro de nós o germe da presença divina. Então, nós somos seres individuais. Nós sabemos que podemos desenvolver atributos da nossa personalidade, porque somos indivíduos, cada um é um, e cada um vai ser de uma forma diferente. E é o que ela diz aqui. Os conteúdos da individualidade vão se aprimorando, vão aprimorando essas aptidões. Todos nós temos alguma aptidão. Temos que desenvolvê-la, aprender através do autoconhecimento quais são essas possibilidades, essas aptidões. Porque a Joana diz que nós somos possuidores de recursos e potências não dimensionadas. Nós não temos dimensão dos nossos recursos internos, das nossas potencialidades, sabe por quê? Porque não nos conhecemos. Temos que aprender a desenvolver. Ela diz que o ser desabrocha e cresce sob as condições que lhe são inerentes, cabendo-lhe seguir o heliotropismo superior que o leva à destinação gloriosa. Esse heliotropismo aqui é como se fosse nos voltarmos para o divino, para o sol, né? Como a flor, como o girassol, ele nasce, ele brota, ele desabrocha, sempre voltado para o sol. Aqui, ela quer dizer com isso que esse heliotropismo superior que leva à destinação gloriosa é o divino. Cabendo-nos seguir esse divino, seguir essa luz. Aí ela diz que impregnado pelas partículas e moléculas materiais que o vestem, que nos vestem, enquanto reencarnado, não raro a visão do êxito apresenta-lhe o quê? Distorcida, caracterizando-se como deleite contínuo, resultando dos prazeres hedonistas que a posição social relevante e o poder político-econômico proporcionam, ensejando um prolongado desfrutar. Êxito, quando ela diz aqui êxito e fracasso, quando ela se refere a êxito, ela está falando sobre esse deleite contínuo que nós buscamos. O êxito que nós buscamos no planeta não é o deleite espiritual, mas é o resultante desses prazeres hedonistas, que a posição social relevante e o poder político-econômico proporcionam, ensejando um desfrutar, não é, prolongado, daquele prazer inebriante que nos cega. E a gente não consegue ver mais nada porque queremos usufruir desse tal êxito. Nós nos esquecemos da impermanência de tudo e da fugacidade do tempo, pelo qual nós apenas transitamos. Na sua dimensão de eternidade, vamos nos desgastar, envelhecer, adoecer e morrer. O imprevisível nos surpreende e surge a saturação, o desinteresse, os sentimentos apaixonados e os frustrados, proporcionando desequilíbrios interiores que se expressarão em tormentos para si e para os outros no interrelacionamento pessoal. Isso aqui é muito importante, porque a Joana fala, e é uma verdade dentro da psicologia, a gente perceber que as pessoas que têm tudo, que se deleitam nos prazeres, que parece que é tudo perfeito, chegam a um ponto de saturação. Porque falta o quê? Falta aquele complemento, a tal crise existencial, que nunca a gente se satisfaz enquanto não existe esse complemento. Por quê? Porque não adianta ter para ser. E não é isso, nós temos que procurar ser. Então, vem o desinteresse, a gente começa a ficar... E é até interessante que muitas pessoas que parecem ter êxito, se deleitam nas coisas boas da vida, né?
características que nós selecionamos como boas, na nossa visão apequenada, né, distorcida da verdadeira realidade espiritual, aparecem com algumas distonias, depressões, síndromes do pânico, ansiedade. Aí você pergunta àquela pessoa, mas, nossa, você tem tudo, você, assim, tudo material, né? Tem tudo, que parece que é isso que importa, né? Então você tem tudo, filhos saudáveis, um bom marido, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, nossa, é a felicidade, né? Mas a pessoa satura disso tudo, porque vem os desinteresses. Esses sentimentos apaixonados causam desequilíbrios, porque isso não é amor, são as nossas paixões que nos desequilibram, porque elas são fugazes. E isso traz para todos nós também um tormento, um desequilíbrio nos nossos relacionamentos interpessoais, porque cada um traz as suas expectativas de felicidade, desse êxito. Cada um persegue o seu êxito pessoal próprio, que pode ser o meu, pode não ser o do outro, o outro pode não ser o meu, não importa, mas cada um traz essas suas expectativas e joga no mundo. Isso vai para as relações interpessoais e nos atrapalha. Isso traz conflitos e tormentos para nós e para o grupo social, e isso nos desequilibra. Então, ela diz que na busca desse êxito, o ser psicologicamente imaturo, olha lá atrás, as primeiras lições do ser psicologicamente imaturo, ele investe dentro da sua imaturidade psicológica todos os valores e na competição encontra o estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões à medida que ascende na aparência. Não é o que acontece? Nós não vivemos num mundo de competição? Mesmo as competições saudáveis, dos jogos, dos grandes torneios de Copa, do esporte, né? Enfim, que são saudáveis, que são úteis, não há uma competição? Não há aquele que quer galgar o primeiro lugar, a ascensão? É natural do ser humano, porque nós somos sujeitos do desejo e, como tal, sempre desejamos algo mais. A escala de Maslow, ele percebeu depois, quando ele vem para essa parte transpessoal, que ele é um dos fundadores da psicologia transpessoal, ele percebe que a escala é infinita, porque nós somos sujeitos do desejo, nossos desejos não têm fim. Sempre queremos mais, até mesmo espiritualmente. Aquele que deseja uma ascensão espiritual, se dedica extremamente ao bem, procura seguir realmente aos ensinamentos do Cristo, ele tem um desejo de ser melhor. Então, é uma coisa saudável, é um desejo saudável. O desejo que traz para a gente esse estímulo que a maioria das vezes é negativo, dessa competição desmedida, onde a pessoa, como ela diz, desce até moralmente na escala dos padrões para alcançar aquilo que ela deseja. Ela acaba com seus próprios valores, porque ela precisa de quê? De poder, de ascensão, aparecer. E o pior de tudo, que eu tenho observado, e a gente vem falando sobre isso, é que muitos espíritos ainda medíocres, que estão nessa escalada de um êxito que já tiveram no passado, em condições, em postos de muito poder, vêm reencarnar e vêm assumir casas espíritas, igrejas, templos. E são pessoas que elas esquecem, elas apagam da memória que elas se comprometeram. Ai, desculpe. Hoje eu estou sentindo muita secura. Mas hoje eu trouxe a minha aguinha, não esqueci.
Elas esquecem que nessa busca e nessa, como é que a gente pode dizer, nessa escolha, muitas vezes por uma missão que é sempre importante, nas missões espirituais, ela usar isso como também competição. Usar isso para que, não, eu falo melhor do que o outro, o meu estudo é melhor do que o outro, quer aparecer mais do que o outro, quer ter mais êxito. Está jogando fora. Na Bíblia diz que você já tem o seu galardão quando você já tem aqui o prêmio. Ela é a melhor, nossa. Não é? Agora, a maioria que a gente vê dos palestrantes, que agora é tudo live, né? Não tem mais presencial. Então, cada um disputando território, até entrando, às vezes, em seara alheia da psicologia ou da psiquiatria, palestrantes que não são nem da área, mas que querem montar cursos desse nível, porque querem projeção, querem aumentar os seus êxitos. Não se busca êxito espiritual com propaganda. Primeiro, o Evangelho está cheio de exemplos disso. Então, aquele da rainha, né, de França, é bem claro, quando ela desencarna, vê que o servo mais humilde dela era o que tinha mais luz, que a recebeu. Então, a gente tem que prestar atenção que êxito se busca no anonimato, êxito espiritual. Vitórias espirituais com a gente mesmo, vencendo a nossa imaturidade psicológica, que é a inveja, a fofoca, que é a maldade, que é o egoísmo. Tudo isso faz parte da nossa imaturidade psicológica. E aí, claro que não dá certo no social, porque não temos maturidade social para conviver com os outros que também não têm maturidade psicológica. Então, fica essa miscelânea aí, toda essa confusão. Então, a pessoa desce moralmente na sua escala dos padrões e não percebe. E isso nas grandes empresas, os CEOs que comandam, e também por inveja, com medo da competição, querendo estar sempre no topo, também demitem injustamente funcionários, boicotam projetos maravilhosos de funcionários menores e trazem tudo para ele mesmo, de inveja, e que não promove o seu funcionário, não dá destaque a ele em nada, não elogia. Tudo isso pelo quê? Pelo poder, por busca desse êxito que é simplesmente impermanente. Então, ela diz que essa dicotomia de ocorrências, a interna e a externa, resultará em infelicitá-lo, perturbando-lhe o senso de avaliação e de consideração da realidade, talvez ferindo profundamente a pessoa. É claro, você vive nessa dicotomia, a interna e a externa, que vai resultar na nossa infelicitarmos, nos perturbando o nosso senso de avaliação, de consideração da realidade. Então, isso fere a nós mesmos, com toda essa perturbação. Caça-se o êxito como se fosse na floresta humana o objetivo essencial da vida, confundindo-se triunfo de fora com realização de harmonia interior. Então, saímos à caça. Veja bem, caça-se o êxito, quando deveríamos fazer o contrário, promover esse êxito interno silenciosamente, trabalhando-nos por esses desequilíbrios, trabalhando nossa imaturidade psicológica. Precisamos desse silêncio interior. Denigre-se, então, o adversário, que não sabe, tornando assim por estar à frente ou mais alto. Segue-se-lhe o passo, ocupando-lhe o lugar imediatamente inferior por ele deixado, até emparelhar-se e derrubá-lo, assumindo-lhe a posição. Triste isso. Nas grandes empresas, geralmente, são assim. Mas o que me deixa mais estarrecida
Aí eu vou falar do nosso trabalho, né, do trabalho de quem se diz espírita, está dentro de uma casa espírita. É isso aqui também. Desejar o lugar do outro. Mas qual é o nosso lugar dentro de um trabalho espiritual? O nosso lugar é com todos. O nosso lugar é em grupo. Ele não pode ser isolado. O nosso lugar é de divulgação da doutrina dos espíritos. O nosso lugar é de semear o amor, a harmonia e a paz. Então, é um absurdo quando nós percebemos que as pessoas ficam esperando uma quedinha do outro para passar a perna, para ele fazer mais palestra, ou para ele que ser o diretor de tudo, ou para ele ser o presidente da casa, como se isso desse algum galardão. Existe na espiritualidade lugares onde são levados os espíritos fracassados dentro da religiosidade. Então, cidades construídas para abrigar aqueles espíritas católicos, evangélicos, todos os segmentos, budistas, muçulmanos, todos, cada um na sua esfera, dos fracassos que voltam com a cara de tacho lá para o outro lado, porque chegam lá e dizem, mas eu era palestrante, eu era o diretor, eu pregava nas ruas, eu fazia missas maravilhosas. Celebrava, né? Missas maravilhosas. E aí? Resulta o quê? Isso se foi tudo feito apenas externamente, desejando êxito, aquele êxito, como ela diz, impermanente, aquele êxito fugaz. Então, vem grande fracasso de todos nós que voltamos para o plano espiritual. Então, ela diz que, inevitavelmente, porque não permanecem espaços vazios nos relacionamentos humanos, enquanto, por sua vez, ascende. Deixa o degrau aberto, que logo estará ocupado por aquele outro que lhe será o substituto. Então, é como se fosse, assim, uma fábrica, né? Esse está estragado, joga fora, vem o outro. Então vai. É um tirando o outro do caminho. Então, o triunfo de hoje é o prólogo do desencanto e das lágrimas de amanhã. Sorrisos se tornarão esgares e aplausos far-se-ão apedrejamentos, considerando-se na população humana as mesmas aspirações e os equivalentes conflitos. Vejam bem que o interessante é que nós desencarnamos em estado lastimável e vamos ver que os sorrisos se tornam tenebrosos, os aplausos vão ser apedrejados por aqueles que nós enganamos, por aqueles que nós pregamos uma coisa e fizemos outra. Então, veja bem, meus irmãos, vejamos bem, amigos, olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa postura diante da vida, porque aquele que prega não pode errar. É mais cobrado do pregador do que aquele que ouve. Se o pregador prega, ele tem que, no mínimo, se esforçar o máximo para seguir aquilo que ele prega, porque primeiro ele tem que acreditar no que ele está pregando. Então, se ele não acredita, ele é um falso profeta. E aí vai encontrar o quê? O apedrejamento, os esgares do plano espiritual. A criatura são as suas necessidades. Uma frase só, mas muito profunda. Nós somos as nossas necessidades. E quais são as nossas necessidades? Nós já nascemos com essas necessidades. E vamos aprendendo, vamos desenvolvendo, através do autoconhecimento, que necessidades são essas. Que eu preciso fazer, o que é necessário fazer para eu me melhorar. Com que necessidades eu voltei para esse planeta, que eu reencarnei num novo corpo, que eu preciso melhorar.
Então, eu tenho que exatamente fazer uma autoanálise profunda de mim mesmo para que eu possa trabalhar a favor das minhas necessidades positivas, daquelas verdadeiras. Porque se eu venho com sede de poder, com sede de êxito desse deleite aí, eu vou com certeza fracassar na minha missão outra vez. E diz que aí fala do William James, que era um psicólogo pragmatista americano, que ele classificou os biótipos humanos como espíritos fracos e fortes. Então, fraco é o que fracassa, forte é o que tem êxito. Enquanto também tem um psiquiatra alemão, Ernest Kretschmer, acho que se pronuncia assim, não sei, ele considerou as personalidades de acordo com a compleição do indivíduo. Por exemplo, o pícnico é a pessoa redondinha. Então, eu sou pícnica, porque eu sou redondinha, né? Então, tem o atlético, né? Que é a pessoa quadrada, né? E o astênico, que é a pessoa delgada. É o sonho de consumo dos pícnicos muito gordinhos, é esse, ser delgado. Fio, maravilhoso, né? Aparentemente. Em face de tal conclusão, o que ele afirmou, esse Ernest? Que há espíritos esquizoides e os ciclotímicos. Então, o que é um esquizoide? A personalidade esquizoide, ela é a pessoa que se isola, que parece que não tem sentimento, não é psicopata, mas parece que não tem sentimento, é uma pessoa fria, não se relaciona com ninguém. A gente às vezes chama de esquisitão, não é? Não, mas às vezes, mas é uma personalidade esquizoide. Ele não está nem na esquizofrenia e nem no lado de cá, não é? Ele também não é um borderline, que é esse que fica no meio, na linha de um pé com o outro. Mas ele é um esquizoide pelo seu comportamento, um comportamento diferente, alheio às pessoas, não tem muita opinião, não liga para nada. E o ciclotímico é aquele famoso transtorno de humor. Então, são as pessoas que reclamam muito, estão sempre reclamando, deprimem, estão sempre nos picos altos e baixos. Mas o Jung já os considerou como introvertidos e os extrovertidos. Então, veja bem, em todos há uma ânsia comum. Os fracos fortalecerem-se, os ciclotímicos harmonizarem-se e os introvertidos exteriorizarem-se. Tá, tudo bem. Claro, os fracos, claro que tem que se fortalecer para que ganhem força para lutar. Perfeito. Os ciclotímicos também, esses que têm o transtorno de humor, né, todo em picos, também precisam se harmonizar. E os introvertidos exteriorizarem-se mais, porque o que não é bom é ser totalmente introvertido, que é o tímido. Por que é tímido? É orgulho, é vaidade, tem medo de ser julgado? Então, ele precisa se exteriorizar mais, treinar, se colocar, treinar os desafios, ser criticado, ser vaiado. Faz parte da vida humana treinarmos tudo isso. Então, ela diz que as psicoterapias são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando dos arquivos do psiquismo os fatores que geraram os traumas e determinaram os conflitos, interpretando as ocorrências dos sonhos nos estados oníricos e as liberações catársicas nas demoradas análises. Quer dizer, depende da abordagem psicoterapêutica, mas ela que vai ajudar, né, o indivíduo nessas revelações do seu inconsciente, tirando lá dos seus arquivos profundos do seu psiquismo quais os fatores que geraram os traumas, o que determina esses conflitos, que padrões, quais suas crenças limitantes. Então, ele vai, nas terapias, aprendendo a se autoconhecer, vai saber interpretar os seus estados oníricos, vai liberar, vai fazer catarse, né? Vai botar tudo para fora nas demoradas análises, porque ele vai limpando
o vaso, vai retirando as cascas como se fosse a cebola, até chegar lá no miolinho. E aí é um grande e árduo trabalho, até de várias encarnações, para chegar nesse miolinho aí, porque cada pétala tirada, cada casca dói muito. Umas estão mais presas, são tão aderentes, estão tão que se confundem com a pele. Então, para você tirar, sempre vai haver uma pequena ferida, uma cisão. E muitas vezes, diante disso, o indivíduo se assusta e corre dessa autoanálise. Ele não quer continuar trabalhando o autoconhecimento, porque se colocar nu, como já foi dito por ela, diante do espelho, é muito doloroso. Reconhecer em si os seus enganos. Aí ela diz que nem sempre, porém, serão encontradas as matrizes de tais patologias, que estão profundamente registradas no espírito como decorrência de condutas, de atividades dos sucessos das reencarnações passadas. Então, somente a sondagem cuidadosa dos arcanos do ser pretérito enseja o encontro das causas passadas geradoras dos problemas atuais. Por isso que não é fácil, nem é rápido, porque você vai, faz lá a psicoterapia, e se não aprofundar, se não houver real aprofundamento, não vão ser encontradas essas matrizes, porque elas estão no espírito. Então, são como decorrência dessas condutas, das atividades, dos sucessos, das reencarnações passadas. Então, olha a herança aí, de tudo do passado, vão sendo impressas no nosso espírito. E aí, às vezes, essa patologia não é descoberta agora. O cara não se cura, ele não melhora, por melhor que seja o trabalho terapêutico, o trabalho da casa espírita ou do seu templo religioso, ele não consegue. Por quê? Arrancar a casca. Tem que ser aos poucos, polindo, não é? Nós somos uma pedra e dentro dessa pedra existe um anjo. Mas para isso tem que ser polido devagar, né? Com muito carinho para não quebrar, porque dói e dói muito. Todas as feridas cicatrizam se as deixamos cicatrizar. Então, mesmo que a gente vá tirando as casquinhas, vamos deixá-las que elas sequem, que elas cicatrizem, para que não se tornem ainda, não se inflamem, não se infectem. Então, uma análise transpessoal libera-o dos tabus, inclusive da visão distorcida da realidade, que deixa de ser a exclusiva expressão terrena, para transportá-la para a vida imortal, precedente ao corpo e a ele sobrevivente, demonstrando que o êxito, o triunfo, o fracasso, o insucesso não se apresentam conforme a proposta social imediatista, porém outra mais significativa e poderosa. O que é isso? O tal êxito que a gente procura será sempre, ou o fracasso, ou o insucesso, serão sempre responsabilidades nossas. Como ela fala aqui, do imediatismo. Porque a vida não vai ser como a gente quer. As coisas não serão como queremos. Não adianta bater o pezinho, deprimir, surtar. Não vai melhorar em nada a nossa situação espiritual se quisermos mudar as coisas, mudar a vida como ela tem que ser vivida. Porque se nós planejamos um estágio aqui de dor, nós vamos ter que passar por essa dor compreendendo, aceitando, se resignando. Se resignar é com ação, resignação. Ter paz, entendimento e ação para se autopromover, para promover a sua melhora espiritual, moral, física, promover tudo isso no sentido de paz, pacificamente, sem aquela
coisa que a gente fica preso no conflito, no desespero, nos desarmonizando. Então, essa análise transpessoal, que transpõe a vida apenas material, vai nos liberar desses tabus e dessa visão que a gente tem distorcida da realidade quando estamos dentro de um conflito e quando já estamos até dentro de uma patologia qualquer. Mais uma vez, ela diz que convém determinar-se que o êxito material pode significar fracasso emocional, espiritual. E, às vezes, o insucesso, a aparente falta de triunfo, constitui a plena vitória sobre si mesmo, suas paixões e pequenezes, uma forma de opção para o crescimento interior, em vez do empenho pelo amealhar de moedas e reunião de títulos que não acalmam as emoções nem tranquilizam as ambições. Por quê? Aquele que parece ter o êxito material, mas no fundo ele é um fracassado emocionalmente, não tem maturidade psicológica, não sabe nem, tem a saturação, não sabe nem o que fazer com aquilo tudo, porque ele não desenvolve nele a sua aspiração à espiritualidade, ele não amadurece o seu emocional. Aí a gente pensa uma coisa muito importante, que a vida tem que ter um propósito. A vida tem que ter significado. Tá? Qual o significado de eu amealhar moedas, títulos, êxitos externos? Isso vai causar saturação, porque como nós somos seres desejantes, o sucesso, como diz, o céu é o limite para o sucesso material. Já muitas vezes, quando a gente pensa que a pessoa é fracassada, porque ela tem até preparo, estudiosa, mas ela tem aparentemente nenhum triunfo, ela não aparece em nada, ela também não tem desejos de coisas grandiosas, ela vive com o necessário, vive com simplicidade, com tranquilidade, quando precisa dar a sua palavra, falar do que ela sabe, fala com consideração, com tranquilidade, mas ela tem dentro dela as emoções mais calmas, mais tranquilas, porque o significado da vida para essas pessoas é essa paz interna. Porque também não é fácil amealhar moedas e ser rico, famoso, bonito, tudo de bom, e ter 1000 seguranças para guardar os cofres. Não ter paz de espírito para dormir com medo de ser assaltado, sequestrado. Não pode passear, ser uma pessoa anônima na multidão, porque se é conhecido, todo mundo avança, todo mundo quer, porque as pessoas só querem tirar. Até mesmo daqueles que não têm nada, mas se tem um dom, vão pensar no Chico Xavier. Será que ele era amado mesmo por todos que o procuravam? Ou as pessoas só queriam tirar dele o que ele tinha de bom? Com certeza era amado por muitos, mas não por todos. Porque por todos que o procuravam, porque as pessoas têm sempre um interesse naquilo que elas procuram. Infelizmente, ainda somos assim. Então, a criatura, ela diz, deve possuir e dispor de recursos necessários para uma vida saudável, consentânea com o grupo social no qual se encontra. No entanto, o êxito não pode ser medido em contas bancárias, prestígio na comunidade e destaque político. Da mesma forma, não é factível definir-se por fracasso a ausência desses troféus. Então, enquanto aquele cheio de troféus olha com desdém para aquele que não tem nenhuma medalha, olha, coitado, fracassado. Você sabe como você pode medir que o outro é fracassado e você tem sucesso por uma medalha, que é uma coisa material e que você, ao morrer, ao desencarnar, vai deixar aquela moedinha ali que ainda vão brigar pela tua herança. Então, chegamos de Malinhas, né? lá do outro lado da vida. Eu não trouxe os meus troféus, mas eu tive muitos.
ganhei muitos Oscars, ganhei troféu disso, troféu daquilo. Sim, mas o que você fez de bom com esses troféus? Podia até ter ganho esses troféus maravilhosos, mas o que você fez em prol do seu entorno, do social, com todos esses recursos e possibilidades de ajudar o outro? Bem, não tive tempo, porque eu tinha que pensar nos prazeres, nas reuniões, de tudo que eu fazia. E o outro, que é definido por fracassado, chega lá com a malinha, sem troféu algum material, mas com um troféu espiritual, que conseguiu vencer seus conflitos interiores, não deixou que as dificuldades fossem barreiras para o seu progresso espiritual, moral, conseguiu a resiliência necessária para enfrentar todos os conflitos, todos os dissabores da sua vida material. Esse é o fracassado e vitorioso espiritualmente. Nasce pobre, morre também na pobreza com dignidade, com a sua malinha cheia de bons recursos, angariados desse sofrimento que ele aproveitou com muito sucesso. Então, finalizando o que ela diz aqui, que homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos os tempos, venceram-se, completaram-se, e sem qualquer tipo de conflito, optaram pela realização interior, respeitando todas as aspirações e direitos dos demais indivíduos, porém a eles próprios, impondo-se a autorrealização que lhes propiciou a saúde, mesmo quando enfermos, porque isso foi a saúde mental, a saúde espiritual. Felicidade, embora perseguidos algumas vezes, e êxito, isto é, a vitória no que anelavam, apesar de levados ao martírio. Gente, esse parágrafo é maravilhoso, porque é exatamente aquilo que eu acabei de falar. A pessoa consegue, respeita a autorrealização do outro, as suas aspirações, mas ela consegue se impor a autorrealização que lhe propicia uma saúde mesmo dentro da enfermidade, que é a saúde mental. Ela se coloca lúcida diante daquele significado para ela que tem a vida, do seu propósito ao reencarnar. Então, essa visão transpessoal do êxito, do fracasso, está íncita na pessoa interior, real. A criatura harmonizada consigo mesma, com as outras pessoas, com a natureza, com a vida. Então, a pessoa que respeita, não é, a natureza, a vida em si, toda a vida, do mineral ao hominal, os animais, convive bem com tudo, essa pessoa consegue o êxito. Êxito é encontro, enquanto fracasso é domínio pelo ego. Perfeito. O êxito é o encontro consigo mesmo. O êxito é tudo aquilo que ela já falou, de vencer a nós mesmos. O fracasso é o domínio, deixar que o ego que predomine, não o self. O ego ainda não faz nem eixo o ego-self. Ele é ego puro ainda. Então, ela diz que o êxito gera paz. O fracasso, a inquietude. Claro. Autoanalisando-se, cada qual se descobre assim, dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Então, quando ela diz aqui que nós podemos recomeçar para alcançar o êxito, é o êxito permanente, não o êxito impermanente, não o fracasso. Então, que nós todos possamos ser exitosos nessa nossa vida agora, aproveitando a grande oportunidade dessa doutrina maravilhosa que nos proporciona a reflexão, o pensar sobre tudo isso. O que nós queremos da nossa vida?
Quero dar vida. Dar vida? Eu não posso querer nada, porque eu quero dar vida, eu quero ser na vida exitosa, cumprir com tudo aquilo que eu me comprometi. Aí a vida me devolve. Porque se eu quero dar vida a algo que eu não dou, eu não posso receber. Não é? É dando que se recebe, não é isso? A canção? Então nós precisamos pensar muito sobre isso, seriamente sobre o que nós queremos da nossa vida, o que nós queremos fazer com ela, esse dom precioso de viver. Vamos pensar. E pensando nisso, vamos colocar hoje a musiquinha que nós na semana passada esquecemos, para respirarmos agora. Enchemos o nosso coração de paz, de harmonia, esvaziando os nossos pensamentos das toxinas inaladas do nosso próprio pensamento, dos pensamentos que nos assaltam, que nos assustam. Então vamos respirar tranquila e profundamente, inspirando paz, harmonia, expirando gás carbônico, as toxinas que ficam guardadas lá dentro de nós. Respirando calmamente, nos deleitando com esse ar, com o oxigênio que nos traz saúde, paz, energia. Expirando tudo aquilo que nos incomoda, junto com o gás carbônico. E assim continuemos a respirar, respirando. Deixando que a música suave vá nos envolvendo, tomando conta de nós, da nossa mente, ativamente. Enchendo os nossos pensamentos dos desejos de sucesso e êxito na nossa caminhada espiritual. Que possamos, Senhor, nesse momento, respirar abundantemente essa paz. E agora, vamos imaginar, visualizar e imaginar é a mesma coisa. Uma linda luz dourada descendo sobre o topo de nossas cabeças. Imaginem-se nesse momento que essa luz dourada vai descendo suavemente, calmamente, tranquilamente, sobre todo o nosso corpo, limpando tudo que tiver que limpar, tudo que estiver impregnado em nós e que nos faz mal, na garganta, as nossas palavras, os ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, descendo para o nosso coração, limpando as mágoas, jogando os potinhos fora, ressignificando esses novos sentimentos que vão surgindo dentro de nós. Vamos deixando que essa luz dourada
com a sua poeirinha cósmica, vá se impregnando dentro de nós. E que possamos, nesse momento, sentir as doces vibrações do plano mais alto, nos inundando de paz, de felicidade, de tranquilidade, na busca desse êxito espiritual. Vamos percebendo em nós a transformação das nossas vidas a partir de agora, nos propondo a uma transformação real da vida, aceitando dela aquilo que ela puder nos dar e dando à vida a nossa grande oportunidade do crescimento espiritual, moral, adquirindo com isso a saúde integral. E assim, façamos dessa luz a luz que vai iluminar esse planeta nesse momento. Que ela se transforme na luz branca da paz universal, iluminando da pedra até o homem, iluminando a todos que estão aqui na Terra, encarnados e os desencarnados. E que a luz do alto possa iluminar todas as mentes, todos os pensamentos do mundo para a paz universal. Que possamos pedir a Deus que ilumine a todos nós nesse momento e que nos conceda, Senhor, essa grande oportunidade que estamos vivenciando agora com essa vida que nos foi brindada, Senhor, pela sua magnitude. Obrigada, Senhor. Fica conosco. Despeça-nos da sua paz, não a paz do mundo que não nos pode dar, mas a tua paz, Senhor, desse reino celeste que aspiramos, que desejamos. E assim, nos despedimos nesse momento de mais uma reunião de estudos da tarde de hoje, dizendo todos, graças a Deus.